uma classe gramatical, que é o artigo. O que é o artigo? O artigo é a classe gramatical que geralmente antecede o substantivo, sendo variável em gênero e em número. Os artigos são classificados em definidos e indefinidos. Então, como a já está falando, o artigo ele é aquela minúscula palavrinha que geralmente vem antes do substantivo. O que é o substantivo? É a classe que nomeia seres, objetos, etc. E esses artigos eles são classificados em definidos e indefinidos. Vamos saber um pouco. Artigos definidos. Os artigos definidos indicam que um ser é específico por já ter sido citado ou por ser de conhecimento mútuo dos interlocutores. Os artigos definidos são variáveis em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular ou plural. Os artigos definidos, as definem ou individualizam de forma precisa os substantivos, seja uma pessoa, objeto ou lugar. Então, os artigos definidos, eles já definem ou individualizam a pessoa ou lugar, seja o que for, ele já vai especificar dentro da frase, dentro do texto, vai ser mais claro. Aqui a gente tem uma tabela, né, explicando. Ó, artigo definido, o gênero masculino, número singular. A, feminino, singular. Os, gênero masculino, número plural. As, gênero feminino, número plural. Exemplos. O garoto foi jantar na casa dos pais. Ganhamos a bicicleta que esperávamos. Luísa aproveitou para rever os amigos. As meninas foram viajar. Em todos os exemplos, podemos notar a precisão de tais pessoas ou objetos pelo emprego correto do artigo definido. Isso porque ele determina de maneira exata o substantivo em questão, o garoto, a bicicleta, os amigos e as meninas. Assim fica claro que o artigo definido indica de modo particular o substantivo, já conhecido. Note que estes estão presentes no texto ou no pensamento do locutor, emissor, autor, ou do interlocutor, receptor, ouvinte. Então, como a gente já está explicando, porque o artigo ele já define ou individualiza o substantivo. Como na frase, o garoto foi jantar na casa dos pais. Esse artigo, o, já está especificando o garoto, já está dando de cara que o substantivo garoto. Ganhamos a bicicleta que esperávamos. O artigo a vem antes da bicicleta, que já indica clara o que é o substantivo. Luísa aproveitou para rever os amigos. E também tem a questão do singular e plural, né? O, a é singular, os e as é plural. Artigo indefinido. Os artigos indefinidos, uns, umas, determinam de maneira vaga, indeterminada ou imprecisa uma pessoa, objeto ou lugar, ao qual não se fez menção anterior no texto. Então, diferente do artigo definido, o indefinido, ele deixa a frase ou texto de maneira vaga, ele não especifica do que ele está falando exatamente. Aqui a gente vai ter artigo indefinido. Um, gênero masculino, número singular. Uma, gênero feminino, número singular. Uns, gênero masculino, número plural. Umas, gênero feminino, número plural. Exemplos. Um dia iremos nos encontrar. Uma certa tarde saímos para caminhar. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Comprei umas camisas para seu aniversário. Note que em todos os exemplos acima, não está definindo qual objeto, pessoa ou lugar. Nos dois primeiros exemplos, não está identificado qual o dia ou qual a tarde em que o evento ocorre. Da mesma maneira, Joana não especifica quais amigos ela convidará para a festa. Por fim, umas camisas corresponde a uma ideia vaga de quais camisas são essas. Então, diferente do artigo definido que especifica, o indefinido ele deixa meio vago, como aí, né? Um dia iremos nos encontrar. Ele não fala assim o dia que vai nos encontrar, tipo assim, o sábado vai ser legal. Então, tá sendo um artigo definido, né? O sábado, tá especificando. Já o artigo indefinido, não. Uma certa tarde saímos para caminhar. Não fala qual dia vai ser essa tarde. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Uns amigos qualquer, tipo, que são palavras genéricas. Comprei umas camisas para seu aniversário.
umas camisas, não está falando de qual camisa é, nem o modelo, nem nada. E lembrando também, para a gente não confundir o artigo 1 com o numeral 1 também, porque a gente vai perceber pelo contexto. O numeral 1 indica a quantidade, já o artigo indica o substantivo. Aqui a gente vai ter uma charge para vocês lembrarem um pouco. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro não, o cachorro. Então, ele está exemplificando, tipo, entre o artigo definido e o artigo indefinido. Porque ele não quis ser chamado de um cachorro, porque ficou meio que genérico, né? Um cachorro qualquer, mas ele falou o cachorro. Esses dias eu fui comprar um rímel na loja, aí eu falei, eu tô precisando de um rímel. Aí ele falou, esse daqui é o rímel, o vendedor. Tipo, ele usou já pra, como dizer, né? Esse é o rímel top dos tops, que é a diferença entre o artigo indefinido e o definido. É como se fosse um substantivo comum e um substantivo próprio. Emprego dos artigos. Os artigos sempre devem concordar com o substantivo em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Exemplos: o garoto, os garotos, a menina, as meninas, um mês, uns meses, uma mesa, umas mesas. Então, a gente tem que sempre fazer essa combinação entre o singular e plural nas palavras, nas frases. Os artigos podem ser combinados com preposições ao, aos, a mais o, os. Exemplo: o texto é dedicado aos pais. A, as, a mais a, as. Exemplo: vou à escola todas as manhãs. Da, das, de mais a, as. Exemplo: ganhamos muitos presentes da Inês. Do, dos, de mais o, os. Exemplos: os móveis eram dos nossos avós, entre outros. Então, os artigos, eles fazem uma combinação com preposições. Preposições é outra classe gramatical que a gente vai conhecer, mas ela é conhecida porque ela antecede palavras ou faz junção de orações. Nesse caso aí, o texto é dedicado aos pais, juntou o texto com os pais, aí juntou o artigo com a preposição. Então, ele pode ser, fazer um conjunto com a preposição, o artigo. De acordo com sua posição na frase, os artigos podem transformar qualquer tipo de palavra em substantivo, independente de sua classe gramatical. Exemplos: o andar de Elise é muito sensual. Neste caso, o verbo andar foi transformado em substantivo. O vermelho de seus olhos indicou sua tristeza. Neste caso, o adjetivo vermelho foi transformado em substantivo. Então, se a gente for observar, o artigo tem esse poder. Independente da classe gramatical que seja, ele consegue transformar essa classe em substantivo. Como é o caso da palavra andar. Ela é um verbo, só que com o artigo que antecede antes, ele acabou se tornando um substantivo. O andar, né? O andar. Então, igual o vermelho, ele é um adjetivo, só que por conta do artigo na frente, ele acabou se tornando um substantivo. E obrigada a todos.